Enquanto isso, nós vamos bater um papo super especial aqui. Estou recebendo o Dr. Hugo Locovico. Seja muito... Lodovico, desculpa, escreveram errado aqui, perdão. Doutor, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O doutor Hugo, que é nefrologista. Hoje é um dia especial pra gente, né? É o Dia Nacional de Doações de Órgãos. É um dia muito importante. E aqui no Brasil ainda a gente tem uma carência muito grande na hora que se fala sobre a doação de órgãos, né? Porque as famílias brasileiras, elas têm uma questão, né, doutor? E na margem, aí 44% das famílias, na hora que chega a doação, elas barram, né? E não acabam não deixando essa doação acontecer. E o doutor, como nefrologista, eu quero primeiro só que você fale o que é um nefrologista e por que tem a ver isso com doação de órgãos. Vamos mostrar para o pessoal aqui para eles poderem entender um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, telespectadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, justamente nessa data tão especial, a data em que a data nacional de incentivo à doação de órgãos, né? Nefrologista é a especialidade médica que trata de doenças renais, desde hemodiálise e transplante de rim também. O nefrologista que cuida da parte clínica, tanto antes, durante e pós-transplante, tá? A relação do nefrologista e o transplante, no Brasil, 55% de todos os transplantes realizados anualmente são transplantes renais. O rim é o órgão mais transplantado no Brasil, certo? Uau. Então, por isso, a relação bem estreita do nefrologista com o transplante. A gente tem uma vantagem, né? Porque a gente tem 2 rins, né? Então, é o órgão que a gente, às vezes, a pessoa até viva mesmo consegue fazer essa doação para uma outra pessoa. Então, acredito que é por isso que tem o maior número, doutor, ou não tem nada a ver? Não. Na verdade, assim, em parte, você tem razão. Primeiro que cada doador, mesmo falecido, ele vai beneficiar dois receptores, ou seja, 2 pacientes que estão na fila. Então, um doador acaba gerando 2 transplantes de rim, né? Geralmente. Também tem o fator de poder ter o transplante intervivos, que é quando um vivo doa um rim seu para o outro paciente, né? Mas é porque também o rim, assim, tem critérios técnicos. Por exemplo, o coração, ele tem o tempo de isquemia fria, o tempo entre a retirada do órgão e o implante é muito restrito, 4 horas, então nem sempre dá para aproveitar o coração. Já o rim, o tempo de isquemia fria já é mais alargado, então dá mais possibilidade de se aproveitar o órgão. 24, às vezes até 36 horas, dependendo do caso, dá-se para utilizar o rim, tá entendendo? Nossa, que interessante, né? A gente vê, né? Cada parte do corpo realmente como é mais sensível. Isso. A gente sabe que o coração é, né, muito sensível nessa questão. E às vezes o que acontece, é o que você falou, não dá tempo desse coração chegar até a pessoa. Enfim, então, por esse caso também a gente vê que o número maior de rins que são transplantados, né? Eu até estava vendo uma curiosidade, que eu não sei se os telespectadores aí sabem, mas o primeiro transplante foi feito num cachorro. Sim. Não é isso, doutor? Em 1905, gente. Foi 2 franceses ali que fizeram e o coração bateu no outro cachorrinho por 1 hora e tal. Eu achei super interessante essa história. Na verdade, assim, a inteligência humana, né? Ela sempre buscou alternativas desde os primórdios. Então, assim, naquela época idealizava-se, buscava-se a possibilidade de alongar-se a vida usando-se parte de alguém que evoluiu a óbito, né? Então, como hoje se pesquisa um rim biônico ou um rim artificial, né? Então, assim, é inerente ao ser humano a busca incessante sempre por alongar e melhorar a qualidade de vida também, né? A sobrevida do ser humano, né? Uma coisa também que é legal a gente trazer, acho que para ficar claro para quem está nos assistindo, é porque o pessoal confunde muito a questão, acho que do nefrologista com o urologista, né, doutor? Sim. É uma coisa que nem estava aqui, mas eu quero que você fale para a gente, para o pessoal poder entender. Quando procurar um nefrologista e quando procurar o urologista, para não ter esse... Às vezes a pessoa está tratando de uma coisa que ela não sabe, está tratando com o médico errado, enfim.
Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, são duas especialidades co-irmãs, vamos dizer assim, né? O urologista, ele trata, o especialista urologista, ele trata das doenças das vias urinárias, não especificamente do rim, mas engloba-se também o rim. Então, assim, a estrutura anatômica, física do rim, o urologista trata. Bexiga, ureter, uretra, o urologista trata. Agora, o nefrologista, ele trata doenças relacionadas ao funcionamento do rim, não anatômico, mas funcionamento do rim. Então, por exemplo, glomerulopatia são doenças de parte do rim, quem trata é o nefrologista. A insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica, cujo termo correto é lesão renal aguda ou doença renal crônica, quem trata é o nefrologista. E agora, um tumor renal, quem trata é o urologista, o oncorologista no caso. Já litíase renal, que são as famosas pedras nos rins, né? Nesse caso, quem trata a pedra já formada é o urologista. Entretanto, o nefrologista também tem um papel importante, que ele faz o estudo metabólico para tentar descobrir o porquê está se formando pedras e assim poder atuar, se não impedindo, atenuando a frequência com que se forma as pedras nos rins, entendeu? E é uma coisa tão comum, né? A gente vê, eu já tive pedra no rim. Conversa numa roda assim de 10 pessoas, pelo menos 2 você vai falar que tem. Por que a gente tem pedra no rim, Na doutor? verdade, o principal fator relacionado à litíase renal é a hereditariedade. Ou seja, quando chega um paciente para mim e diz, e ele tem o diagnóstico de litíase renal, a primeira pergunta que eu faço, quem na sua família também tem? A hereditariedade é um fator importantíssimo. Seja da família materna ou paterna, aquele paciente tem outros familiares que também padecem da litíase renal. É até engraçado porque tem gente que até faz a retirada das pedras e volta, né? É uma coisa Sim. recorrente, às vezes, que a pessoa tem. Tem como prevenir, por exemplo, a pedra nos rins? Tem como uma prevenção? Na verdade é o seguinte, primeiro a questão de recorrência. Quem tem litíase renal, teve uma crise de litíase renal, ela tem 60% mais chance de ter uma nova crise do que quem nunca teve. Quem teve a segunda e a terceira, ela tem 3, 4 vezes mais chance de ter novamente do que quem nunca teve. Então, é uma outra característica da patologia, justamente a recorrência. E quanto à prevenção, não existe nenhuma conduta que vai impedir de ter novamente. Mas, dependendo do distúrbio que está por trás da formação, porque existem várias causas de formação de pedras. Um dos mais comuns é o excesso de cálcio na urina. Então, o que acontece? Dependendo da causa do distúrbio que esteja gerando a litíase renal, nós podemos entrar com medicamentos que, se não interrompam, pelo menos reduzem a frequência com que o paciente vai formar novos cálculos. Entendi. Agora, voltando um pouquinho sobre a questão da doação, como é que funciona, por exemplo, quando um paciente chega no estágio de precisar receber essa doação, né? Ele é diagnosticado pelo médico, o médico fala, olha, não parou de funcionar, porque, né, vai parando de funcionar. É engraçado porque não para de uma vez, né? Ou para de uma vez. Me conta um pouquinho, o rim. Então, na verdade, assim, existem também várias formas de evoluir a doença renal. Tem paciente que interna por algum outro problema e abruptamente o rim deixa de funcionar. Nós chamamos de lesão renal aguda. Aguda na medicina é aquilo que é de evolução rápida. Então, ele pode simplesmente fazer algumas sessões de diálise e voltar a funcionar, como depois também pode ficar crônico e depender da diálise pelo resto da vida. Vale ressaltar que a diálise, quando o paciente, retrocedendo um pouquinho o meu raciocínio, quando o paciente ele entra em insuficiência renal, seja aguda ou crônica, ele entra em insuficiência renal, ou seja, o rim deixou de fazer o seu papel, dentre eles um dos mais importantes é filtrar as impurezas do sangue.
o rim é um órgão vital, ele precisa de algo no lugar do rim para filtrar o sangue e poder continuar vivo. Então, existem algumas possibilidades, ou diálise ou transplante. Como o transplante demanda um período, se inscrever, aguardar um doador, então o paciente entra em diálise e enquanto aguarda por um rim, certo? Então, existe, voltando à sua pergunta, paciente que vai piorando gradativamente, geralmente são os pacientes portadores de doença renal crônica, ele vai acompanhando no consultório por 1, 2, 3, 4 anos até realmente entrar com necessidade de iniciar a diálise, e aqueles que entram no hospital por algum outro motivo, alguma outra doença, e acabam saindo necessitando de diálise. Lembrando que a diálise, ele não trata a doença renal, ele não é um tratamento da doença renal, ele simplesmente substitui o rim na sua função de filtrar o sangue. Então, o paciente ele precisa continuar fazendo diálise até que saia um transplante. É um paliativo ali só para continuar a viver, né? Sim. Realmente. E é engraçado, né, que a pessoa fica amarelada, né, doutor? Geralmente quem faz a diálise, né? Na verdade, outro papel importante do rim é a produção de uma enzima chamada eritropoetina. A eritropoetina, ela atua estimulando a medula óssea a produção de glóbulos vermelhos, que é o sangue. O sangue, ela tem uma os glóbulos vermelhos têm uma meia-vida em torno de 60 dias, de 60 a 90 dias. Então, a medula óssea tem que estar constantemente sendo estimulada e repondo os glóbulos vermelhos. Então, quando o paciente entra em doença renal crônica, principalmente quando ele está abaixo de 35% do funcionamento dos rins, ele deixa de produzir essa eritropoetina e o paciente tende a entrar em anemia. Então, o paciente renal crônico frequentemente está associado a um quadro de anemia também, quando está no estágio mais avançado. Entendi. Então, por isso essa cor mais pálida, tá entendendo? Soma-se a isso também a uremia, o excesso de ureia no sangue, porque o rim não está filtrando as impurezas do sangue. Uma delas é a ureia. Isso acaba também deixando a pele mais ressecada e também com aspecto mais pálido também. Você vê como é que o mecanismo, né, do corpo humano é perfeito, né? Uma coisinha que não está funcionando ali faz com que tudo mude, né? Até a cor da gente. Olha só que coisa mais engraçada. Eu queria te perguntar sobre agora a questão da doação em vida, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muitas dúvidas. A gente já viu alguns artistas, algumas pessoas que já passaram por isso, né? E é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que as pessoas querem ajudar, elas morrem de medo. Não, vou morrer, o que vai acontecer comigo? Eu assisti até uma série muito engraçada coreana. E aí o marido era médico também, e aí a esposa precisava do rim, ele acaba não doando, enfim, porque ele como médico tinha medo, né? É claro que é uma ficção, mas queria que você falasse um pouquinho sobre os riscos e sobre as questões mesmo de recuperação, até de quem recebe e de quem doa também. Sim, perfeito. Continuando no âmbito do rim, né? O doador renal, ele é um paciente que ele vai passar por uma bateria de exames, então ele é previamente rígido, ou seja, não tem doença. Tá. Só pelo fato dele não ter doença já diminui bastante o risco cirúrgico. Dizer que não há risco cirúrgico seria leviando minha parte. Qualquer procedimento que se vai fazer tem o seu risco agregado, né? Entretanto, o transplante de doação de rim é um transplante relativamente, é uma cirurgia, um procedimento relativamente simples, certo? Dura cerca de 2 horas o procedimento cirúrgico. O paciente que doou o rim em torno de 3 dias a 5 dias já está de alta, já vai de alta do hospital, vai para casa, tá? E questão de esforço, tudo, depois de 30 dias, vida normal. E leva uma vida normal para o resto da vida. O paciente vive tranquilamente com apenas um rim, tá entendendo? Então, assim, ele antes de doar, ele vai ser pesquisado em todos os aspectos para ver se, primeiro, para ver se não oferece risco a doação para ele de evoluir com doença renal. Então, se ele é diabético,
dependendo for, nós já tiramos a possibilidade dele de ser doador. Hipertensão são as principais doenças que acometem o rim. Tá. Hipertensão e diabetes. Então nós pesquisamos todo e fazemos uma bateria de exames para deixar o paciente para ter convicção de que a possibilidade do transplante afetar a vida dele seja o mínimo possível. Certo. E de qualquer forma, se ele não doar, a doença renal crônica ou a insuficiência renal crônica, ela não afeta um rim, ela afeta os dois. Então, por exemplo, eu sou diabético, minha saúde está toda compensada, eu não tenho nenhum outro fator de risco. Posso doar para o meu filho? Posso. Ah, mas eu tenho um fator de risco para ter doença renal. Sim, eu se vier a evoluir com a nefropatia diabética, vou evoluir com 1 ou 2 rins, tá entendendo? Entendi. O diabetes não afeta apenas um rim, Entendi. afeta os dois. Os dois. Isso. Então às vezes é uma dúvida que você fala, não, mas eu já tenho, eu tenho diabetes, vai que acontece alguma coisa, eu vou ficar sem então isso não interfere. Não. Em relação ao receptor, quem recebe o rim, a cirurgia também tem uma duração em torno de 3 horas. O transplante, o paciente fica internado 5 a 7 dias também, Tá. quem recebe. Depois a questão de força, de peso, as coisas, normalmente 3 meses. Depois de 6 meses, vida normal, se a evolução do transplante foi bem sucedido, né? isso. E tem, por exemplo, alguma restrição? Por exemplo, a pessoa não pode mais comer aquilo, não pode mais fazer isso, ou não, depois desses 6 meses ela pode se alimentar, ela pode fazer qualquer atividade. Vida normal. Normal. Com moderação para, por exemplo, se o paciente é hipertenso, vai continuar tendo que cortar sal da comida. Tá. Porque se não cuidar da hipertensão, volta a ter problema no rim também que foi transplantado. O paciente diabético vai continuar com os cuidados referentes ao diabetes. Mas em relação ao transplante, vida normal. Vida normal, né? Isso. Eu acompanhei um caso até que de perto, até que passamos aqui no nosso programa, da Carla Miller, que recebeu um coração. E foi assim, ela ficou na fila muito tempo, né? E graças a Deus deu certo, ela conseguiu. A gente viu o Faustão também agora, né? A fila é gigante de espera hoje. Como é que é? Você sabe me dizer, doutor? Outra questão, só voltando à primeira pergunta, por que se transplanta mais rim? A fila de rim é gigante. A fila de rim, nós temos no Brasil hoje algo em torno de 65 mil pessoas aguardando o rim. Meu Deus, é muita gente. Já a fila, depende de cada órgão, já a fila de coração, em torno de 350 a 400 pacientes aguardando o coração. Então, assim, depende muito de cada órgão. Entendi. O coração, por isso, acaba sendo mais célere o transplante. Tá. 1/3 dos transplantes cardíacos realizados neste ano ocorreu em menos de 30 dias do paciente inscrito. Que ótimo, né? Do Faustão foi super rápido. Sim. Aí todo mundo, não, ele conseguiu porque ele... Gente, não tem essa. Não tem. É ordem de prioridade apenas, né, Exatamente. Eu bato sempre nessa tecla. Eu sou um médico transplantador, trabalho transplante há mais de 20 anos e qualquer fake news a respeito, existe comercialização, existe favorecimento, vai pular na fila, isso é um desfavor que se faz ao Brasil, ao sistema de transplante e principalmente ao paciente que está aguardando por um órgão na fila de transplante, porque desestimula a doação de órgão e afeta diretamente aquele que precisa de um órgão. Então, assim, o Brasil tem o programa que é, inclusive, financiado, 90% do programa de transplante do Brasil é financiado pelo Sistema Único de Saúde e nós temos o maior sistema público de saúde do mundo e ele Verdade. é exemplo para o mundo. Demais, né, doutor? Agora, pra gente finalizar aqui, como a pessoa ela pode se candidatar para ser um doador? Sim, isso é uma pergunta muito importante, Bárbara, porque é o seguinte, infelizmente, a única forma que se tem para efetivar a sua última vontade de ser uma doadora é manifestando isso para os seus entes próximos. Não adianta documento assinado, em cartório, reconhecido firme, qualquer coisa, ou documento do RG, não existe isso.
A última palavra que pode autorizar ou desautorizar o transplante é do familiar no momento que houver a fatalidade e evoluir a óbito. Então, apenas os familiares estão autorizados a isso. Falar. Nossa, eu achei que no documento ficaria formalizado, então... Não, na verdade, existem dois projetos de lei, um no Senado e outro na Câmara dos Deputados, que versam sobre isso, tornar todos os brasileiros, a partir dos 16 anos de idade, doadores. E aqueles que não desejarem ser doadores vão se manifestar oficialmente por meio de documentos oficiais, como a carteira de identidade, tá entendendo? Muito bom, muito importante, porque é uma forma da gente poder ter garantido o nosso desejo após a morte. Doutora, eu quero te agradecer, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, esclarecer algumas dúvidas para a população, isso é muito importante, é outra forma de incentivar a doação e dizer para vocês, hoje, dia 27 de setembro, uma data muito importante, repito, a data nacional de incentivo à doação de órgãos e talvez o ato mais generoso e de maior amor que você vai fazer em toda a sua vida seja justamente o seu último ato, o de doar um órgão. Então, pense nisso, fale sobre isso com a sua família, é muito importante. Perfeito, perfeito. Obrigada, quero que você passe os seus contatos pra gente, Sim, quem tiver alguma dúvida, precisar também dos seus cuidados. Agradeço. A rede social é Lotus Nefrologia. Nós somos um grupo de nefrologia formado por uma equipe multiprofissional, responsável por cuidar de pacientes desde a fase inicial da doença renal até o momento da diálise, inclusive transplante também, tá? Então, Lotus Nefrologia no Instagram e é isso. Muito obrigado. Né? Hoje em dia o Instagram é nosso telefone, isso. Né, doutor? Lá tem contato, telefone, e-mail, tudo, mais endereço, tá bom? Muito obrigada, até breve. Muito obrigado. E ó, vamos fazer o seguinte, gente, a gente vai descansar um pouquinho, mas só rapidinho, aquele tempo de tomar aquela aguinha e daqui a pouco eu volto pra cozinha que o cheirinho já tá aqui, ó, me levando pra lá. Não sai daí não, tá bom? A gente já volta.